Olá, este é mais um programa Atitude TCE Entrevista, que traz hoje uma convidada muito especial. Estamos aqui com Rita Gattiboni, ela é auditora pública externa do Tribunal de Contas, ela é bacharel em História e em Direito e doutora em Desenvolvimento Regional. Rita, prazer te ter aqui conosco no programa. Como auditora no interior do Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, já há alguns anos, tu tiveste uma experiência também nessa área que envolve os direitos das mulheres. Em que medida o trabalho de uma auditora do Tribunal de Contas se encontra com o tema dos direitos das mulheres? Qual é essa experiência que tu tiveste? Do meu ponto de vista, Marcos, o trabalho da auditoria sempre se encontra com a questão dos direitos humanos. Por quê? Porque um olhar mais apurado do Estado brasileiro, nós percebemos o quanto ele é patriarcalizado e o quanto ele é colonizado. Ou seja, por mais que as pessoas tenham um pensamento, uma visão da neutralidade do Estado, o Estado e as instituições que o representam não são neutras, né? Tanto o Poder Executivo, quanto o Poder Legislativo, quanto o Poder Judiciário, quanto os órgãos de controle, Ministério Público, polícias, tribunais de contas, não são neutros. Então, facilmente, também do meu ponto de vista, se encontra direitos humanos com auditoria. Por quê? Porque se a auditoria vai cumprir e com os fundamentos e com os objetivos da nossa Constituição Federal, nós vamos primar por cuidar nos recursos públicos que esses recursos estejam ao alcance da maioria da população. E esses recursos têm que chegar na maioria da população propiciando dignidade e cidadania a essa população. Sim. Ali nos fundamentos do artigo 1º da Constituição, né, que diz que nós somos uma república federativa, com os seguintes fundamentos, está a dignidade e a soberania. E também no artigo 3º da Constituição, que está os objetivos, também fala em diminuir a pobreza, as desigualdades regionais e entre as pessoas. Então, facilmente, esses temas, eles se encontram e é possível de uma auditoria, né? Contanto que tu vá para a auditoria com um olhar de que o Estado seja realmente, que sirva realmente à maioria da população e que as instituições estatais não estejam a serviço de si próprias, mas sim da sociedade, da comunidade e das organizações. Então é um tema que, se nós fôssemos especificar agora com algumas auditorias, né, pontuais e dando exemplos, nós teríamos vários exemplos de como esses temas se encontram, mas de um ponto de vista assim, geral, é fácil o encontro de ambos. Na questão específica da mulher, né, dentro desse critério de direitos humanos e de valorização desses princípios constitucionais, esses fundamentos da Constituição, o tema da dignidade da mulher está presente, né, como tu acabaste de falar, mas tu tiveste algum exemplo, assim, tens algum exemplo específico que possa ilustrar isso de uma maneira mais clara? Sim. Eu acho que eu sempre fui, eu na minha trajetória de vida, desde jovenzinha, eu sempre me senti incomodada. Eu não sabia muito bem por quê. Né? Por que eu me sentia incomodada nas instituições, nos espaços, tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados. E as feministas, as mulheres que vieram antes de mim, mesmo antes de eu saber que eu sou uma feminista, essas mulheres, por eu ouvir falar, por eu ler alguma coisa, elas me ajudaram a eu enfrentar essas adversidades, esse mal-estar dentro de mim. O que era esse mal-estar? Anos de psicanálise me ajuda a compreender, né? Esse mal-estar era uma inadaptação a estruturas externas que eu não concordava e que eram predominantemente machistas e patriarcais. Uma mulher que estava fora daquilo que era previsto, né, pela família, pelas instituições, pela igreja, pela sociedade, era uma mulher que incomodava, e em cima dessa mulher, ou de mim ou de qualquer outra mulher, tinham adjetivos.
Essa é a primeira fase da minha trajetória. Quando eu entro no tribunal, eu me sinto incomodada. Quando eu entro nos lugares que eu trabalhei, nas universidades, nas escolas e também no tribunal, eu me sinto com o mesmo incômodo que eu tinha quando eu era jovem, antes de iniciar a minha vida profissional. E quando eu vou fazer a auditoria e me deparo com uma situação de exclusão da mulher do mundo do trabalho no serviço público, que era uma situação concreta, eu vi que eu não poderia mais ficar apenas agradecendo as feministas que tinham vindo antes de mim e que tinham aberto espaço para eu estar livre, leve e solta na vida e também dentro do tribunal. Né? Que situação foi essa? Que situação? Eu vou relatar a situação agora. Eu pensei que não, que agora sim, que nós tínhamos que despatriarcalizar as instituições, descolonizar as instituições. Essa situação foi um concurso público que teve no município gaúcho e que foram abertas vagas para o cargo de operário e as mulheres que passaram, as primeiras aprovadas no concurso público para o cargo de operário foram mulheres. Todavia, quando eu fui analisar, é uma auditoria de admissão, né, tá no campo tradicional das auditorias, quando eu fui analisar o concurso público, eu percebi que essas mulheres que foram, verifiquei que essas mulheres que foram aprovadas, elas não haviam sido chamadas. Não foram chamadas por serem mulheres? Sim, eu perguntei, sim. O que ocorreu? Não chamaram as concursadas e realizaram contratos temporários. Contrataram homens, exatamente isso. Contrataram homens e a justificativa do gestor na época foi... ele foi super claro, super sincero, super honesto na sua justificativa. Ele disse que só tinha permitido que as mulheres fizessem o concurso público porque a Constituição... Obrigava. Dizia que não poderia haver diferença entre os sexos. E ele me disse, bom, e elas não iriam assumir mesmo. Só que quando nós realizamos as auditorias de admissão, nós pedimos prova que a pessoa desistiu, que a candidata ou o candidato aprovado para o cargo público desistiu. E nesse caso não tinham. Então, o que aconteceu? Na realidade, elas não tinham sido nem chamadas. E foram chamados homens. A partir daí, a equipe demandou, como nós chamamos a equipe, o grupo de pessoas, de auditores e auditoras que fazem as auditorias, nós demandamos para o tribunal que fossem fiscalizados, isso no ano de 2011, que o tribunal passasse a fiscalizar políticas públicas para a mulher, no caso especificamente de combate à violência à mulher, porque a Lei Maria da Penha, no seu artigo 35, incisos, ali elenca toda a rede que tem que ter. E a rede, ela também é uma rede de prevenção, né? E ela permite também, eu penso, a rede uma mudança de paradigma cultural. Não é só a punição a agressores, né? Claro. Mas Rita, me permite só para retomar um pouco esse caso, porque me parece tão assim significativo isso, né, que vocês descobriram. É possível que situações desse tipo ainda estejam acontecendo em concursos públicos no Rio Grande do Sul ou o tribunal hoje tem um controle sobre todos esses concursos? Não, eu acredito que nós não tenhamos ainda controle sobre tudo, porque o que eu percebo também? Que isso depende muito de como a servidora ou o servidor público se enxerga no serviço público, né? E qual o olhar que ele tem sobre o que ele vai fazer, ou ela vai fazer. Por isso que eu penso que as instituições elas têm que se repensarem nesse momento, né? Independente de qualquer coisa, elas têm que se repensarem no sentido de nós realmente servirmos ao público. Porque ontem eu disse na abertura do nosso evento relativo ao 8 de março, eu disse que eu gostaria de ser uma auditora que as pessoas me conhecessem. Eu gostaria de poder falar mais sobre o que eu faço. Não no sentido da punição do gestor ou da gestora, não. Mas no sentido que a sociedade, a comunidade, as ONGs, as OCIPs, me reconheçam como prestando um serviço que atinja a maioria da população, que sirva a maioria da população, que realmente o nosso Estado seja um Estado democrático, de direito, no sentido de abarcar populações que mesmo depois da independência, em 1822, mesmo depois da abolição da escravatura em 1888, mesmo depois da Revolução de 30 do Estado de 1930 com Getúlio Vargas, mesmo depois de várias transformações, né, no Estado brasileiro, essas populações elas ainda estão excluídas, mesmo depois de várias diversas políticas públicas, né, como Bolsa Família e outras que poderíamos citar aqui, essas populações ainda não estão dentro do Estado e também não são ouvidas.
Agora, nesse caso específico dos direitos das mulheres, né, a gente tem no Brasil uma situação que é bastante grave, assim, de pouca participação feminina na política, né? Inclusive as iniciativas já tomadas como cotas de candidaturas, coisa e tal, não surtiram os efeitos esperados e pelo contrário, acabou se percebendo recentemente como isso foi manipulado, inclusive em vários partidos por lideranças homens, né, para desvio de recursos, os laranjas que se espalham aí pelos partidos nesses casos. Nesse caso específico, se nós tivéssemos mais prefeitas, mais governadoras, mais deputadas, mais senadoras, isso certamente teria uma grande importância. O que tu acha, Rita, que está faltando assim no Brasil para que haja uma participação maior, né, na política das mulheres, né? Ou tu achas que isso não é fundamental, não é uma coisa decisiva? Não, eu penso que é fundamental, fundamental. No início da minha compreensão do feminismo e do que era ser feminista, eu separava muito o âmbito privado do âmbito público. Hoje não. Hoje eu não separo. Eles estão muito articulados, muito intercalados, sim, muito juntinhos. Se condicionam de alguma forma. Se condicionam de alguma forma. E se nós estamos brigando ainda por pautas no nosso país, né, por pautas que países europeus que são referência, e a Europa é uma referência para mim, porque entendo que eles avançaram muito nessa questão dos direitos humanos, é porque nós não temos representatividade na política. Inclusive no grupo de estudo que eu pertenço na universidade, em Santo Ângelo, na URI, eu sempre discuto isso, que nós temos que discutir mais a participação e lutarmos por uma paridade das mulheres no parlamento. Nós temos que ter 50-50. Não só no parlamento, não só no legislativo, mas em todos os órgãos, em todas as esferas do poder. Podem me dizer, não, mas tu está querendo demais para esse momento. Sim, mas é o que eu quero. Como às vezes eu discuto com as demais auditoras, né? Elas não se importam de serem chamadas que o cargo que tenha no crachá auditor, mas eu me importo. Claro. É algo que me incomoda. São auditoras. Né? Me incomoda. Porque a linguagem é como tu te insere no mundo, claro, né? Então tu já está dizendo que é um espaço que é do homem, né? Então, mas voltando à questão da representatividade, eu entendo que tinha que ter a paridade. Ou seja, ao invés de cotas nas listas eleitorais, vagas reservadas no parlamento. Exatamente. Metade das vagas seriam de mulheres e metade para homens. Exatamente isso. Portanto, não haveria uma competição eleitoral entre homens e mulheres? Não. Né? Não. Se separaria isso? Não. E tanto assim, eu vejo agora, nós temos 78 mulheres na Câmara Federal, se não estou enganada, 78. Tem algumas pautas que elas estão pelo menos que eu tenho acompanhado. Que é mais ou menos 12%, 13%, algo assim. Exatamente, não chega a 13%. Não chega a 13%. Tem algumas pautas que elas estão entendendo que são comuns, independente dos partidos políticos. Sim. Né? Agora, nós precisamos ter mulheres que sejam comprometidas. Claro. Né? Porque também tem um entendimento que só estando a figura da mulher ali, já chega. Mas isso não é verdade. Porque muitos anos atrás, e também até pouco tempo, nós temos mulheres que entraram na política por meio de seus pais, por meio de seus maridos. E essas mulheres, elas não mudaram o perfil. Né? Porque elas seguiram numa linha, eu não sei se eu posso falar esse termo aqui, mas numa linha do patriarcado, do machismo, de reforçar o papel do homem na política. Né? Tanto assim, uma coisa que eu lembro e que me marcou muito na análise que eu faço é que quando eu comecei a fazer política, as mulheres que mais trabalhavam em campanhas políticas, o sexo que mais trabalhava em campanhas políticas eram as mulheres para os homens. Nós temos uma capacidade, né, grande de fazer política, como qualquer pessoa tem, independente. Isso aí não é uma característica de um gênero. A gente também tem que quebrar com isso, não é? O homem tem essa característica, a mulher tem essa, não. As pessoas têm características. Então, eu acho que a grande dificuldade que nós temos hoje é a questão do poder. No caso desse tema, do poder e da proposta, que me parece muito interessante das vagas no parlamento, né, de paridade de gênero, isso permitiria que cada cidadão pudesse ter 2 votos? Uma pergunta, por exemplo, se poderia votar sempre num homem e numa mulher, e portanto homens e mulheres votariam em homens e mulheres? Pode ser.
Seria interessante. Eu acho uma proposta interessante. Eu não tinha pensado, mas pode ser. Sim, não tinha pensado da forma, né? Eu tinha pensado em que isso tem que ser garantido, mas eu acho que pode ser. Acho que pode ser. Essa seria uma reforma impactante, né? Eu acho que é também, porque uma coisa que eu tinha dificuldade no movimento feminista, hoje eu não tenho mais, hoje eu compreendo e não faço mais essa crítica. Eu sempre gostaria de ter mais homens nessa luta também, porque eu acho que o feminismo ele também é uma ética política de tu enxergar, de tu te colocar no mundo, e eu entendo que vai ficar melhor para o homem também. Sem dúvida. Rita, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui para te propor uma frase. Eu gostaria que o programa sempre faz isso, a gente apresenta aos convidados uma frase, né? Em geral, eu seleciono frases de pensadores, de artistas, de escritores, mas eu acabei selecionando para ti uma frase que uma mulher escreveu num cartaz de uma passeata feminista aqui no Brasil. E ela escreveu a seguinte frase nesse cartaz: "Eu não vim da sua costela, você que veio do meu útero." O que essa frase significa para ti? O que tu pensas a partir dela? Não, o que eu penso a partir dela, nem eu quero vir da costela de um homem, né? E tá certo, biologicamente todos saem do útero da mulher, mas o homem também não vem do... Se tu vai pensar o ser humano, cada indivíduo com suas características, ninguém veio de ninguém, a gente se constrói. A gente se constrói na cultura, a gente é inserido na cultura pela linguagem, nós podemos desconstruir padrões, nós podemos reconstruir, construir padrões, nós nos formamos nas relações um com os outros, então eu prefiro dizer que ninguém vem de ninguém, que a gente se constrói conjuntamente na cultura, que ninguém vem de ninguém. Mas é uma frase, eu acho que dá impacto no movimento feminista, para as pessoas pensarem, para questionarem a questão da costela, do mito bíblico, da teoria criacionista, que algumas escolas ainda ensinam hoje, algumas não, várias escolas ensinam hoje ainda os alunos, mas não é uma frase assim que eu com a qual tu te identifiques? Não. Não por isso que eu te falei, né? Claro. Porque eu me modifico contigo, tu te modifica comigo e ninguém vem de ninguém. Certo. Nós nos construímos. Muito bem. Avaliando, Rita, pela tua experiência, eu sei que tu tens uma experiência também de uma pessoa que conhece a realidade de outros estados brasileiros, também de outros países, né? Tu mencionaste aqui o exemplo europeu, né? Que é um exemplo muito forte assim, na afirmação dos direitos humanos. Mas no caso brasileiro, vamos pensar no Brasil e na comparação do nosso estado com outros estados. O Rio Grande do Sul tem algum problema especial com relação ao feminismo? O Rio Grande do Sul é mais ou menos machista que outros estados? Você pode afirmar isso? Ou não há essa possibilidade? O Brasil tem os mesmos problemas nessa área e qualquer estado não tem diferença um para o outro? Eu acho que não tem diferença um para o outro. Eu não faria essa afirmação. Sim. Né? Eu não teria dados... Claro que eu estava lendo o relatório do Senado Federal sobre homicídios e depois da lei do feminicídio, tem estados que têm mais, estados que têm menos, né? Mas eu acho que a questão do Estado brasileiro e dos seus entes federativos é muito semelhante. Sim. Muito os semelhante. Desafios são substancialmente os mesmos. São os mesmos. Tanto Rio Grande do Sul, como Amapá, Rondônia, Acre, eu entendo que são os mesmos, o nosso estado, os nossos entes, eu quero frisar isso, eles ainda são muito marcados pela construção colonial, que nós não conseguimos, mesmo posteriormente a Constituição de 1988, tem 30 anos a Constituição, eu acho, né? Sim. 30 anos, nós não conseguimos ainda desconstruir algumas marcas do Estado brasileiro e de seus entes. Então, isso se repete nos municípios. Sim. E com relação a esses desafios nacionais, o Brasil ele tem sido apontado, se consta em vários relatórios internacionais, o Brasil é um dos países mais violentos com relação à mulher. Esse tema do feminicídio que tu mencionaste agora, da violência cotidiana de homens contra mulheres, tem ganhado mais recentemente um destaque maior na mídia. A gente não sabe bem se são mais casos acontecendo, se são mais casos sendo divulgados. Mas é bem provável que seja apenas mais divulgação. Como é que tu percebe no interior do Rio Grande do Sul esse tema da violência, né? Convivendo numa cidade missioneira, lá está presente esse problema no dia a dia? A Lei Maria da Penha, que tu mencionaste, tem tido um impacto positivo na redução desse fenômeno ou não? Sim, eu acho que a lei tem um impacto super positivo. O que me preocupa
como auditora e como cidadã, é como os poderes traduzem a lei por meio das políticas públicas. Eu concordo contigo, não sei se tu fizesse essa afirmação, mas eu entendi que sim, que depois da Lei Maria da Penha, os registros aumentaram. Né? Então, talvez não tenha aumentado a violência em si, né? Mas os registros aumentaram. Mas o que eu sinto ainda é que, tanto no âmbito familiar, no âmbito das relações, no âmbito público, ainda é muito forte violência psicológica, violência moral, violência cotidiana, ainda tudo isso é muito forte e isso vai resultar em crimes físicos, né? Em homicídios e feminicídios. E pela tua experiência, isso acontece em todas as classes sociais ou estaria mais concentrado em algum grupo? Não, em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais. Talvez, inclusive até acontece com mulheres que têm um poder econômico significativo e que não têm uma relação. É tão impressionante a questão do machismo, do patriarcado, que ele acontece também em relações que são iguais economicamente entre homens e mulheres. Isso também é uma coisa que eu aprendi no feminismo, porque eu pensava que tinha muito a ver, claro, que isso, a questão da interseccionalidade, raça, né, classe social e tal. Eu pensava que a mulher que tivesse uma relação de igualdade econômica com o homem, ela sofria menos violência. Estaria mais protegida. Mais protegida. Aqui considerando todos os tipos de violência, né? Mas não. Não, isso não é verdade, não é assim. As mulheres que têm o mesmo poder aquisitivo, econômico que um homem, elas também sofrem isso cotidianamente. Sim. Como é que se muda esse jogo, Rita, na tua opinião? Como é que a gente pode pensar no Brasil uma estratégia de reforma dessa tradição, né, de superação do machismo? Quais são os caminhos, né? A lei parece não ser suficiente, né? O que seria preciso fazer? Pois é, eu entendo que é por meio de políticas públicas. E políticas públicas, quando nós falamos em políticas públicas, não é para mudar essa visão mais rasteira que o direito penal por si resolveria tudo. Por exemplo, no caso da agressão, né? Sim, basta prender e pronto. E não é verdade, porque se bastasse prenderia um agressor, serviria de exemplo e não teríamos mais agressores. Só que não é isso que acontece. Vem um agressor, vem outro agressor, vem outro agressor. As políticas públicas, elas vão envolver, o que eu imagino, né, é que elas envolvem uma mudança de paradigma cultural. Esse paradigma de hierarquização do homem como num primeiro patamar, a mulher num segundo, que isso é a base do movimento feminista. Eu acho que se o homem compreendesse isso e muitas mulheres compreendessem isso, nós teríamos um grande avanço, mas isso tem que se dar por meio das políticas públicas. E isso tem que ser da responsabilidade do Estado. Isso envolve, por exemplo, uma área central como educação? E de que maneira? Eu acho que se perpassam as áreas, né? Se perpassa a educação, a saúde, a segurança pública, perpassam várias áreas de políticas públicas. Eu acho que a educação é fundamental. A educação na escola. Agora mesmo eu passei para comprar um livro de presente para uma menina de 10 anos e eu comprei um livro que é sobre mulheres que tu deves conhecer antes de tu cresceres, né? São várias mulheres brasileiras, a Elis Regina, a Tarsila do Amaral, a Leila Diniz, mulheres que ela tem que inserir na educação de homens e mulheres essa equidade. Não sei se dá para dizer igualdade, mas esse lugar, colocar que as pessoas todas têm lugar, têm espaço no mundo, né? Que nós podemos conviver no mundo. E não é isso que acontece nas escolas. Porque eu tenho fiscalizado outras demandas do tribunal, como o artigo 26A, e eu me deparo... O artigo 26A, que é da LDB. Que estabelece? Que estabelece a inclusão nos currículos escolares da cultura e história afro-indígena. Quando eu vou fiscalizar essa política pública, eu olho os cadernos
de chamada, eu vou nas escolas e vejo que o padrão que está sendo ensinado, que as crianças estão sendo inseridas, é o padrão que menino veste azul e menina veste rosa, o banheiro ainda é azul dos meninos e das meninas rosa, e isso tem uma carga cultural que desiguala e hierarquiza os gêneros muito grande. Sim, porque junto disso vem os papéis tradicionais de que a menina vai brincar com boneco, o menino vai brincar de futebol, enfim. Exato. Um outro exemplo, os professores ainda têm dificuldade de trabalhar na educação física com meninas e meninas, meninos e meninas, mas nós estamos no século XXI. E não é só isso, nós temos que incluir outras populações aí, outras diversidades aí, né? Gays, lésbicas, qualquer diversidade. Transgêneros, exato. Então, eu entendo que é fundamental, sim, políticas públicas na educação que nos façam mais felizes, né? Com menos exclusão, né? Para tentar concluir, nós estamos fechando o programa, eu queria só que tu, muito brevemente, levantasse a seguinte noção. O que o Tribunal de Contas do Estado precisa avançar ainda na fiscalização dessas políticas? O tribunal está começando na avaliação de políticas públicas. Então, nós temos muito a avançar, né? Nós temos que construir paradigmas, formas de avaliar, o que vamos avaliar, se há possibilidades de, antes da avaliação, termos induções de políticas públicas, que eu entendo que há, né? Que o tribunal pode induzir políticas públicas, claro, dentro do seu papel constitucional, mas sempre tendo em vista que as atribuições dos tribunais de contas previstas na Constituição, no fim, elas vão ao encontro do que a Constituição diz numa interpretação sistemática. Nós temos que fazer com que os recursos cheguem à maioria da população. E para isso é fundamental a nossa atuação. Muito bem. Rita, eu queria agradecer a tua presença no programa. O nosso tempo chegou ao final. Esse foi mais um programa Atitude TCA Entrevista. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.